Oi, galera do nono ano, oitava série. Estou aqui hoje na nossa aula 5, segunda unidade, português, aula de revisão. Essa aula é mais para revisar todos os assuntos que eu já dei para vocês do teste. Então, hoje a gente vai estar lembrando desses assuntos na aula de revisão. Então, nossos assuntos, que vocês já viram, hoje é a aula de revisão. Trouxe para vocês também o assunto dos testes aí, segunda unidade, para reforçar vocês os assuntos que vai cair, para que vocês já comecem a estudar esses assuntos aí. Então, aqui só para lembrar. Nós vimos no outro vídeo sobre todos esses assuntos aqui. E a gente também já teve essa aula de revisão com vocês sobre o período composto 2, orações subordinadas substantivas, a classificação das orações substantivas, cada uma delas. E hoje nós vamos revisar aqui na nossa aula de revisão orações reduzidas. Então, vamos estar relembrando aqui na nossa aula de revisão para o teste. Então, orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos nas suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. São assim diferentes das orações desenvolvidas, que são introduzidas por um pronome ou conjunção e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Orações reduzidas de infinitivo. No infinitivo impessoal, os verbos da primeira conjugação terminam em AR, os da segunda conjugação terminam em ER e os da terceira conjugação terminam em IR. Nas orações reduzidas, os verbos podem aparecer também no infinitivo pessoal, sendo flexionados em número e pessoa. As orações reduzidas de infinitivo podem ser ou não iniciadas por uma preposição. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida é essencial comparecer no evento. Desenvolvida é essencial que você compareça no evento. Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida. Os alunos não sabiam ser dia de prova. Desenvolvida. Os alunos não sabiam que era dia de prova. Oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida. O médico insistiu em fazermos uma dieta. Desenvolvida. O médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. Oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida. Eu tenho esperança de conseguirem o emprego. Desenvolvida. Eu tenho esperança de que consigam o emprego. Oração subordinada substantiva predicativa reduzida. O melhor é ser sempre feliz. Desenvolvida. O melhor é que eu seja sempre feliz. Oração subordinada substantiva apositiva reduzida. Apenas quero uma coisa, encontrar o meu próprio caminho. Desenvolvida. Apenas quero uma coisa, que eu encontre o meu próprio caminho. Oração subordinada adverbial causal reduzida. Por ser sempre assim, já ninguém dá atenção. Desenvolvida. Porque é sempre assim, já ninguém dá atenção. Oração subordinada adverbial condicional reduzida. Sem arrumarem o quarto, não iremos ao cinema. Desenvolvida. Caso não arrumem o quarto, não iremos ao cinema. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida. Sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Desenvolvida. Embora eu não saiba nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Oração subordinada adverbial temporal reduzida. Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Desenvolvida. Quando entrei em casa, vi que tinha sido assaltada.
Oração subordinada adverbial final, reduzida. Para poder descansar, decidir, ceder e esquecer o assunto. Desenvolvida. Para que eu pudesse descansar, decidir, ceder e esquecer o assunto. Oração subordinada adverbial consecutiva, reduzida. Ela comeu tanto ao ponto de vomitar tudo. Desenvolvida. Ela comeu tanto ao ponto que vomitou tudo. Oração subordinada adjetiva, reduzida. A patinadora a rodopiar no meio do palco era minha filha. Desenvolvida. A patinadora que rodopiava no meio do palco era minha filha. Orações reduzidas de gerúndio. No gerúndio, os verbos da primeira conjugação terminam em ando, os da segunda conjugação terminam em endo e os da terceira conjugação terminam em indo. Oração subordinada adverbial causal. Reduzida. Não sendo honesta, só arrumou confusão. Desenvolvida. Como não foi honesta, só arrumou confusão. Oração subordinada adverbial condicional. Reduzida. Precisando de ajuda, fale comigo. Desenvolvida. Caso precise de ajuda, fale comigo. Oração subordinada adverbial concessiva. Reduzida. Respeitando o combinado, outros acordos serão necessários. Desenvolvida. Ainda que respeitem o combinado, outros acordos serão necessários. Oração subordinada adverbial temporal. Reduzida. Chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. Desenvolvida. Quando chegou à entrada do prédio, ele ligou-me. Oração subordinada adjetiva. Reduzida. Vi 5 atletas da seleção correndo no calçadão. Desenvolvida. Vi 5 atletas da seleção que corriam no calçadão. Orações reduzidas de particípio. No particípio regular, os verbos da primeira conjugação terminam em ado e os verbos da segunda e da terceira conjugação terminam em ido. Caso os verbos possuam particípio irregular, estes terminam habitualmente em tu ou du. Oração subordinada adverbial causal. Reduzida. Arrependido, tentou resolver a situação. Desenvolvida. Uma vez que se arrependeu, tentou resolver a situação. Oração subordinada adverbial condicional. Reduzida. Cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Desenvolvida. Desde que cumpra a sua promessa, poderá fazer como entender. Oração subordinada adverbial concessiva. Reduzida. Resolvido este problema, outras dificuldades virão. Desenvolvida. Mesmo que resolvam este problema, outras dificuldades virão. Oração subordinada adverbial temporal. Reduzida. Chegada a casa, o telefone tocou. Desenvolvida. Assim que cheguei a casa, o telefone tocou. Oração subordinada adjetiva. Reduzida. Já foi usado o material comprado por mim. Desenvolvida. Já foi usado o material que eu comprei. Como conhecer as orações reduzidas? A forma mais fácil de reconhecer uma oração reduzida é pelo seu desenvolvimento. Introduzir-se na frase uma conjunção ou um pronome adequado ao sentido da frase e substituir-se o verbo na forma nominal por um tempo verbal do modo indicativo ou do modo subjuntivo. As orações reduzidas mantêm as mesmas características sintáticas das orações desenvolvidas. Podem também possibilitar mais do que uma forma de desenvolvimento. Bom, gente, aqui foi a nossa revisão sobre as orações reduzidas. Vocês já tinham visto no outro vídeo e hoje a gente está revisando aqui na nossa aula de revisão. E agora vai ser sempre assim, a gente vai estar sempre trazendo os assuntos para revisar, ok? Então, tem aqui a atividade de revisão que vocês vão estar fazendo
no caderno. Temos aqui a primeira questão. Vocês podem estar vendo aí para fazer no caderno. Temos aqui a segunda questão. A segunda questão. Temos aqui a terceira questão. Temos aqui a terceira. E também temos a atividade da gramática. Vocês vão estar fazendo aí na gramática as páginas 399, 400, 401 e 402. Que é tudo a respeito do nosso assunto aí, tá bom? Então, vamos fazer a atividade aí do vídeo, do apontamento, mais a atividade da gramática. Aí vocês colocam lá, atividade da gramática, páginas 399, 400, 401, 402, bem organizado para que a gente veja as páginas que já foram trabalhadas da parte da gramática dos assuntos, tá bom? Ok. Então, meus amores, essa foi o nosso aula de hoje, né? Com os nossos assuntos aí sobre orações reduzidas, a revisão para o teste, tá bom? E para lembrar vocês, os assuntos do teste são esses aqui. Para você já, não esquecer, já trouxe aqui para vocês, podem copiar. Temos aqui também o assunto de redação, também eu trouxe aqui para vocês, que é interpretação de texto, né? É o capítulo 2 que a gente está trabalhando. O artigo de opinião, ressalvas e contra-argumentação, tudo sobre o artigo de opinião. Que a gente, no outro vídeo, viu a revisão aí desse assunto. Então, trouxe aqui para que vocês vejam e lembrem os assuntos do teste. Então, vocês vão estar focando nesse assunto aí para estudar para o nosso teste, tá bom? Então, meus amados, grande beijo para vocês, tá? Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, tá? Faça as atividades direitinho no caderno de vocês, estudem para o teste esses assuntos, tá bom? Não tá difícil. Eu procurei fazer um teste bem fácil para vocês sobre o assunto, tá bom? E que vocês saibam aproveitar para tirar uma boa nota, tá certo? Então, aqui, para vocês rever aí de novo o assunto. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa aula 5 da segunda unidade, português, aula de revisão, tá bom, meus amores? Beijo, fica com Deus, não saiam de casa, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, beijos, galera!